Eu vi o tênis. Aí eu saltei do carro em movimento. Saltei e saí correndo para lá. Quem viveu os anos 90 lembra do dia em que o Brasil parou. A morte de Daniela Pérez não foi só uma notícia, foi um choque. Mas o que quase ninguém sabe é que essa história não terminou ali. Anos depois, algo começou a acontecer. Sinais estranhos, silêncios. É uma sensação impossível de ignorar. Até que uma mãe tomou uma decisão extrema. O que vem agora é algo que nunca foi mostrado. Fica até o final. Daniela tinha apenas 22 anos. A gente não vai sair com esse ônibus aí, não? Vem cá, será que dava pra você não sair com aquele short? Não, não dá, não. Era jovem, talentosa, carismática e tinha um futuro que parecia brilhante pela frente. Ela era vista como uma daquelas promessas raras que certamente fariam história na televisão brasileira. Mas o que ninguém imaginava naquele momento é que o silêncio deixado pela ausência dela se transformaria anos depois em algo ainda mais perturbador. Algo para o qual nem o público, nem a própria família estavam preparados. Glória Pérez, a mãe que escreveu os caminhos profissionais da filha, que acompanhou de perto cada passo do seu crescimento, que viu Daniela se tornar quem era. Glória foi empurrada para uma dor impossível de descrever. Eu vi o tênis. Aí eu saltei do carro em movimento. Saltei e saí correndo para lá. Aí, à medida que você vai correndo, vai subindo a imagem, né? Até você ter a pessoa inteira. Mas, além da tragédia e da perda, uma inquietação começou a crescer com o tempo. A sensação de que a história de Daniela ainda não estava realmente encerrada. Não por causa do crime em si, mas por tudo o que ainda estava por vir. No túmulo, na lápide, nos corredores silenciosos do cemitério e nos sinais estranhos que começaram a surgir ao redor. As primeiras visitas de Glória ao túmulo revelaram algo inesperado. Sinais de violação, flores fora do lugar, pequenos objetos que ela não havia deixado ali. E, acima de tudo, a sensação constante de que alguém mexia naquele espaço, quando ninguém estava olhando. No início, pareciam pequenas perturbações, quase insignificantes, mas com o tempo, elas foram se acumulando, até se transformarem em um conjunto de sinais que já não podiam mais ser ignorados. E o mais assustador é que tudo isso começou muito antes do episódio decisivo, que você vai ver mais adiante. Decisivo que você vai ver mais adiante. Com o passar dos anos, essas invasões passaram de discretas a escancaradas. Não se tratava mais de flores fora do lugar, mas de pichações, marcas estranhas e até objetos que remetiam a rituais. Sinais tão perturbadores que Glória precisou pela primeira vez aceitar que algo muito errado estava acontecendo. E o mais inquietante é que ninguém nunca foi visto. Ninguém nunca foi pego. Ninguém nunca assumiu responsabilidade por nada. Era como se uma presença invisível estivesse sempre um passo à frente. Quando se mata uma pessoa, não, é muito para além daquela pessoa. Você vai matar tudo que aquela pessoa poderia ter feito em vida. E foi exatamente esse acúmulo de mistérios, de suspeitas, de violações, de silêncios que empurrou Glória para a decisão mais dolorosa da sua vida. Porque antes da abertura do caixão, antes do grito que ficou marcado na memória de quem testemunhou aquele dia, existiu um longo caminho de medo, dúvida e coragem que trouxe a história até esse ponto. Um ponto que até hoje muitos desconhecem e que só agora começamos a revelar.
As visitas ao túmulo de Daniela começaram como qualquer visita de uma mãe que perde a filha. Silenciosas, carregadas de saudade e com aquela sensação estranha de que a vida nunca mais voltaria para o lugar. Mas foi numa dessas visitas que Glória percebeu o primeiro detalhe que ameaçou romper o pouco de paz que ela ainda tentava reconstruir. A flor que ela havia deixado no dia anterior estava partida ao meio, não caída, não seca, mas partida, como se alguém tivesse ido lá para quebrar aquilo de propósito. Parecia um gesto pequeno, mas carregava uma sombra que ela não conseguiu ignorar. Nos dias seguintes, outros sinais apareceram, como se alguém tivesse deixando mensagens silenciosas. Fragmentos de um jogo macabro que só ela parecia notar. Velas apagadas, mas ainda mornas, pétalas arrancadas e objetos que definitivamente não pertenciam a nenhum ritual familiar. Um alfinete torto encostado no mármore, um pedaço de tecido amassado no canto da lápide e pequenos riscos que lembravam símbolos, não religiosos, mas perturbadores. Cada visita revelava uma nova interferência, sempre discreta o suficiente para parecer coincidência, mas nunca discreta o bastante para ser ignorada. Com o tempo, a situação deixou de ser desconfortável e passou a ser inquietante. Um dia, Glória encontrou uma inscrição que nunca estivera ali. Um número marcado, como se alguém tivesse arranhado a pedra. 28-99. A data não tinha explicação lógica, mas carregava uma simbologia perversa. O dia do assassinato de Daniela era 28 de dezembro, e aquele 99 parecia anunciar algo que só quem escreveu sabia. Para muitos, poderia ter sido uma brincadeira sem sentido, mas para uma mãe, aquilo foi uma ameaça silenciosa. E esse foi apenas o terceiro aviso. O que Glória nunca disse publicamente na época e que só anos depois viria à tona é que esses sinais não eram isolados. Funcionários do cemitério relataram movimentações estranhas, pequenos arrombamentos nas grades, velas colocadas em horários em que ninguém deveria entrar. Houve até relatos de sombras, vultos e pessoas que circulavam sem identificação, sempre fugindo antes de serem confrontadas. Ela entendeu, muito antes da abertura do caixão, que alguém queria acessar aquele túmulo e que não era por saudade. Uma soma de símbolos, objetos, invasões e ameaças veladas que transformou a dor antiga em um medo completamente novo. A mãe percebeu que não se tratava apenas de vandalismo. Havia uma intenção por trás daqueles sinais. Algo que tentava se aproximar dos restos mortais de sua filha. E é justamente esse medo crescente, essa suspeita silenciosa, que empurrou a história para o momento mais devastador, o dia em que ela exigiu que abrissem o caixão. E cuja verdadeira cena ainda está por vir. As visitas ao túmulo de Daniela se tornaram um ritual silencioso. Mas naquela manhã específica, algo quebrou qualquer possibilidade de paz. No canto da lápide, escondido sob um arranjo deslocado, Glória encontrou um pequeno boneco de pano amarrado com fios escuros e atravessado por alfinetes. Não era vandalismo comum. Era um recado deixado ali 33 anos depois do crime, ocorrido em 28 de dezembro de 1992. E naquele instante, ela entendeu que alguém estava ultrapassando todos os limites. A reação de Glória foi um silêncio pesado. Ela segurou o boneco, olhou ao redor e percebeu que não estava diante de um gesto aleatório. Aquilo era um símbolo, um aviso, uma mensagem, um objeto perturbador deixado exatamente sobre o túmulo da filha. E o mais inquietante, parecia a obra de alguém que conhecia a história em detalhes. Nada daquilo surgia por acaso.
e cada interferência parecia planejada para provocar um impacto emocional direto. Ela guardou o boneco, mas o coração não descansou. Naquela noite, um detalhe antigo voltou a incomodar Glória com força absoluta. A cor do caixão que ela viu no enterro não era a mesma cor que a enxergava agora na lembrança. Durante anos, acreditou que fosse confusão causada pela dor. Mas depois do boneco, das inscrições e dos objetos estranhos, ela se lembrou da frase que repetiu várias vezes naquela época. Eu sei o que eu vi. Isso não era do caixão dela. E essa certeza começou a apertar seu peito como nunca. Os pesadelos vieram logo depois. Glória sonhava que o caixão havia sido trocado. Sonhava que alguém tinha mexido nele durante a noite. Sonhava que a filha não estava mais onde deveria estar. E em um desses sonhos, ouviu sua própria voz gritar: "Abre, eu quero ver se é ela." E sem critério, pichações, objetos ritualísticos, tentativas de arrombamento, criaram uma atmosfera insuportável. Algo muito errado estava acontecendo, e ela sabia. Na manhã seguinte, tomada por uma mistura de coragem e desespero, Glória tomou a decisão que mudaria tudo. Ela exigiu a abertura do túmulo. Não por curiosidade, não por saudade, mas por uma urgência visceral de confirmar a verdade. Ela queria ver o caixão com os próprios olhos, queria ter certeza de que havia sido feito. Ela sabia que ninguém havia tocado nos restos mortais da filha. O que ela não sabia, e o que você ainda vai ver, é que a cena que surgiria ali seria tão devastadora que nem ela suportou ver. E o grito que deu naquele dia ecoa até hoje na memória de quem estava presente. A decisão de Glória a pedir a abertura do túmulo não surgiu de um único acontecimento, mas da soma de sinais que se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar. Funcionários do cemitério começaram a relatar informações suspeitas durante madrugadas de silêncio absoluto, passos apressados, lanternas distantes e sombras que desapareciam assim que alguém se aproximava. O mais inquietante foi o registro de uma tentativa de arrombamento feita pouco antes de 1999, que, segundo relatos internos, parecia ter como alvo direto o compartimento onde estava o caixão de Daniela. Com as invasões se tornando mais ousadas, Glória passou a fazer visitas inesperadas ao túmulo, para algo ou alguém. E foi em uma dessas idas que ela encontrou marcas frescas na lateral da pedra, arranhões profundos, como se alguém tivesse usado uma ferramenta para tentar forçar a abertura. O que mais a abalou foi a data rabiscada novamente, 28 de setembro de 99, repetida em outro ponto, como se fosse um lembrete macabro ou um aviso que ela ainda não compreendia por completo. Foi nesse ponto que sua intuição materna tornou uma certeza. Alguém estava tentando alcançar os restos mortais da filha. Numa reunião privada com pessoas próximas, Glória finalmente compartilhou algo que vinha aguardando há anos. Ela disse, em voz baixa, como se temesse ser ouvida pelo próprio passado: "Eu não confio mais que ela está ali. Algo foi mexido. Eu sinto." Era a primeira vez que admitia, nem que fosse para si mesma, que poderia existir uma interferência direta no túmulo. A política do dia 28 de dezembro de 1992, tudo dentro dela apontava para a mesma direção. Era preciso confirmar o que estava acontecendo. O momento decisivo ocorreu quando um funcionário do cemitério lhe entregou discretamente um bilhete que havia sido encontrado sobre o túmulo. O papel estava amassado, sujo de terra, e continha apenas uma frase, escrita de forma grosseira. A história ainda não acabou. Não havia assinatura,
Não havia explicação, não havia identificação. Mas havia um peso que tocou exatamente no ponto em que Glória estava emocionalmente mais vulnerável. Esse foi o estopim, o catalisador final, o selo que transformou a dúvida em ação. Na manhã seguinte, sem anunciar a decisão para ninguém, além do essencial, Glória fez o pedido oficial. O caixão de Daniela Pérez seria aberto. O procedimento assustou até os próprios responsáveis pelo cemitério, que tentaram evitar dissuadi-la. Mas ela repetiu, com a voz carregada de uma dor que ninguém conseguiu enfrentar: "Eu preciso ver. Abre. Abre agora." E foi assim, com essas palavras marcadas em negrito na memória de quem ouviu, que se iniciou o momento que você verá no próximo capítulo. O instante em que a tampa do caixão finalmente se levantou. E nada poderia ter preparado Glória para o que estava lá dentro. O clima ao redor do cemitério era tão pesado que parecia que o ar se movia mais devagar. Glória chegou cedo, acompanhada por poucos profissionais autorizados e por uma amiga que presenciaria um dos momentos mais devastadores da vida dela. Era impossível olhar para aquele espaço sem lembrar do dia 28 de 12 de 1992. Mas desta vez, não havia câmeras, não havia multidão, não havia velas acesas. Apenas um silêncio doloroso que parecia anunciar o que estava prestes a acontecer. O responsável pelo procedimento tentou explicar cuidadosamente como seria o processo de exumação. Mas Glória não ouviu quase nada. Seus olhos estavam fixos no chão e, em certo momento, ela interrompeu a fala técnica com uma frase que deixou a equipe inteira desconcertada. "Eu só preciso saber se é ela. Nada mais." O tão carregado de certeza e pavor deixou claro que aquela dúvida vinha crescendo dentro dela por muitos anos e que ela finalmente chegava ao limite. Quando a equipe começou a remover a camada superior de terra, cada pá parecia ressoar dentro do peito de Glória. O som do metal batendo no solo, que para muitos seria apenas parte do processo, para ela era como reviver cada fragmento do luto. Em determinado momento, a amiga que a acompanhava colocou a mão sobre o ombro dela, mas Glória não reagiu. Estava concentrada demais, como se esperasse algo específico. Todos os funcionários comentou em voz baixa, quase inaudível: "Faz tempo demais. Espero que esteja tudo intacto." Essa frase ficou pairando no ar como uma premonição. Quando finalmente alcançaram a tampa do caixão, a tonalidade do material chamou a atenção de todos. A cor parecia diferente da que Glória lembrava no enterro. E esse detalhe acendeu de imediato a dúvida que ela tentara afastar por tantos anos. Ela deu um passo à frente, respirou fundo e disse: "Eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada." Essa frase, dita num fio de voz, destruiu qualquer dúvida que ainda restava dentro dela. A visão inicial a atingiu com tanta força que a amiga, Sandra Regina, descreveu depois como o grito mais forte de dor que já ouvi de alguém. Não foi um grito longo. Foi curto, seco e completamente real. Um grito que carregava décadas de trauma, medo e a confirmação de uma suspeita que cresceu dentro dela desde o momento em que encontrou os primeiros sinais de violação no túmulo. A equipe responsável pela exumação se afastou por reflexo, não por medo, mas por o descritível que estava acontecendo diante deles. Não tem como você virar a página para a existência de um filho. Isso não existe. Glória levou a mão ao rosto, mas não recuou.
Ela permaneceu olhando fixamente, como se estivesse tentando absorver algo que só ela conseguia ver. A amiga tentou segurá-la, mas Glória continuou imóvel, como se estivesse paralisada entre o presente e a imagem do passado. E então, em um tom mais forte, ela disse: "Mas não assim." Essa frase deixou todos ao redor sem reação. Havia algo ali, algo que apenas ela percebeu naquele instante e que ainda não seria revelado por completo. A equipe tentou encerrar o procedimento por alguns minutos para permitir que ela se recompusesse. Mas Glória negou com a cabeça. Ela não queria parar, não queria respirar, não queria adiar o que estava diante dela. Essa foi uma mensagem que ela esperou por anos para compreender. O instante em que Glória inclinou o corpo para olhar dentro do caixão ficou marcado como um dos momentos mais devastadores da sua existência. Ela respirou fundo, aproximou-se lentamente e, quando seus olhos finalmente pousaram sobre o que estava ali, o impacto emocional foi tão violento que suas pernas vacilaram. O funcionário ao lado dela relatou depois que viu a alma dela quebrar naquele segundo. Não era só dor, era a colisão entre memória e realidade. Entre o último dia de 28 de dezembro de 1992 e aquele momento 33 anos depois. O que a abalou primeiro não foi a decomposição natural, mas a impressão, quase impossível de explicar, de que Daniela estava como no dia do enterro. A amiga que acompanhava tudo, Sandra Regina, disse que Glória murmurou em choque: "Ela está igual, igual." E essa frase ecoou no ar como um sussurro perdido entre vida e morte. Era como se a imagem da filha, naquele estado, tivesse atravessado as décadas e se preservado de maneira que desafiava qualquer expectativa. Para uma mãe, aquilo não era racional, era um ator. A segunda coisa que Glória anotou foi algo que ninguém mais entendeu no início. Ela fixou os olhos em um ponto específico, inclinou ainda mais o rosto e levou a mão à boca, como se tentasse impedir o próprio corpo de desabar. A amiga relatou: "Ela viu algo que nós não vimos. Eu lembro do olhar dela mudando na mesma hora. E esse detalhe, aquilo que só ela percebeu, se tornaria uma das memórias mais perturbadoras da vida de Glória. Exatamente errado, mas que não deveria estar daquela forma." O ambiente ao redor ficou tão silencioso que o som da respiração aflita de Glória parecia reverberar como um eco. Ninguém ousava interromper, ninguém ousava perguntar. Eu vi o tênis. Aí eu saltei do carro em movimento. Saltei e saí correndo para lá. Ela continuou olhando fixamente, presa entre lembranças e realidade. Até que finalmente recuou um passo, respirou de maneira profunda, mas não precisava sentir isso de novo. Era como se aquele instante tivesse trazido à tona uma dor que ela tentou sepultar durante 3 décadas inteiras. E foi aí, nesse momento, que a equipe entendeu que aquele não era um simples ato de reconhecimento. Era um confronto direto com o passado, uma colisão impossível de evitar. Ela confirmou que os restos mortais eram da filha, confirmou que o caixão não havia sido trocado, confirmou que havia detalhes dentro daquele espaço que jamais sairiam da mente dela. O silêncio dentro do cemitério parecia se aprofundar, enquanto Glória mantinha os olhos fixos no interior do caixão. A equipe acreditava que ela estava apenas tentando reconhecer os traços da filha, algo que só ela percebia. Foi nesse instante que seu olhar mudou, e quem estava ao redor notou que o choque não vinha apenas da visão dos restos mortais, mas de um detalhe
que ninguém havia notado antes. Quando a amiga se aproximou para tentar entender, ouviu apenas um sussurro trêmulo. Eu vi o que ninguém viu. A decomposição natural já era esperada, mas o que paralisou Glória foi a forma em que ela se sentia exatamente como no dia do enterro. Mesmo depois de 33 anos, desde a tragédia de 28 de dezembro de 1992, o modo como as mechas se posicionavam sobre o tecido interno do caixão parecia desafiar qualquer lógica. Não estavam espalhadas, não estavam desfeitas. Estavam do mesmo modo como ela se lembrava no último instante em que tocou na filha. Essa coincidência, para muitos irrelevante, foi o que ajeitou aqueles fios no velório. Mas não foi só isso. O que fez a respiração de Glória falhar foi a posição das mãos de Daniela. No enterro, ela mesma havia ajeitado os braços da filha, cruzando-os sobre o peito com cuidado e carinho. Agora, 33 anos depois, os membros estavam ainda alinhados, da mesma maneira, sem qualquer sinal de alteração, deslocamento ou interferência. E isso gerou dentro dela uma mistura devastadora entre alívio e horror. Ela murmurou com a voz quebrada: "Ninguém mexeu nela, mas parece que ela ficou me esperando." Para a equipe técnica, aquilo era apenas um estado preservado dentro das possibilidades. Para a Glória, foi uma das cenas mais difíceis de suportar. O contraste entre o desgaste inevitável do tempo e os detalhes preservados, o cabelo, as mãos, a postura, a atingiu como uma lembrança viva, e a mãe, imóvel, aguardando por ela. A amiga, Sandra Regina, relatou depois: "Ela ficou olhando como se estivesse diante da filha viva, só que sem vida. Foi essa colisão emocional que fez a mãe perder o fôlego. O detalhe final, aquele que realmente destruiu a resistência emocional de Glória, foi uma pequena marca no tecido interno do caixão. Exatamente no mesmo local onde ela havia apoiado a mão ao se despedir pela última vez da filha da Glória. Era uma dobra, quase imperceptível, mas para uma mãe que carregou aquela imagem por décadas, ela tinha um significado avassalador. Glória tocou aquela marca com os dedos trêmulos e disse, engolindo o choro: "Eu deixei isso aqui. Eu lembro. É daqui que eu nunca consegui sair." Esse reconhecimento não dizia respeito apenas ao corpo da filha. Dizia respeito ao tempo. O tempo em que a Constante estivesse congelado, esperando por ela. E esse impacto emocional se tornaria uma das revelações mais fortes já compartilhadas sobre a abertura do túmulo. Eu sabia que estava aqui, mas eu não sabia que ia doer desse jeito." A frase atravessou a equipe técnica como uma lâmina silenciosa. Ninguém ousou tocá-la. Ninguém ousou dizer palavra alguma. Naquele momento, ela era apenas uma mãe diante da confirmação mais dolorosa da própria vida. O impacto não era apenas o reconhecimento do corpo, era a colisão entre o passado e o presente. Cada detalhe preservado, cada memória que voltou, cada símbolo encontrado no túmulo antes daquela manhã, tudo se juntava numa dor que parecia não caber dentro do corpo. A amiga relatou que por alguns segundos, Glória parecia não conseguir respirar. O que se viu ali não foi luto, foi a reabertura de uma ferida que nunca cicatrizou. Ela segurou o braço da amiga com força e repetiu quase sem voz: "Eu não queria sentir isso de novo." O mais impressionante para quem testemunhou o momento foi o silêncio absoluto ao redor. Nem os funcionários, nem os presentes, nem o próprio ambiente quebraram aquele instante. Parecia que o cemitério inteiro havia parado e simplesmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos,
Mas havia algo novo neles. Um tipo de entendimento, um tipo de encerramento que ela inconscientemente vinha buscando por décadas. Ela enxugou o rosto com a mão trêmula e disse: "Agora eu posso cuidar dela do jeito certo." A equipe fechou parcialmente o caixão para permitir que ela respirasse. Mas Glória ainda não queria ir embora. Ela ficou ali por mais alguns instantes, em silêncio, sem o próprio peito, como se tentasse alinhar o que sentia com o que via. Esse momento marcou todos os presentes, não apenas pela dor que ela carregava, mas pela força que encontrou para se manter de pé depois de encarar aquilo. E foi nesse ponto que o foco da história mudou, do choque da visão para a decisão definitiva que ela tomaria sobre o destino dos restos mortais da filha. Uma decisão que você vai entender completamente quando o silêncio finalmente deu espaço para que todos se aproximassem novamente. A equipe técnica confirmou o que Glória já havia sentido no instante em que olhou para dentro do caixão. Os restos mortais de Daniela estavam intactos, preservados e posicionados exatamente como no dia do enterro, em 28 de dezembro de 1992. Não havia sinais de violação interna, não havia trocas, não havia interferência humana. O que encontraram, 23 anos depois, foi uma preservação tão inesperada que desafiava até mesmo as pessoas acostumadas a procedimentos de exumação. Mas o impacto não estava na lógica, estava no simbolismo. A primeira revelação foi a que destruiu emocionalmente Glória. Daniela parecia estar esperando por ela. Os fios de cabelo, a posição das mãos, a dobra do tecido, todos os detalhes que pareciam pequenos para qualquer outra pessoa, eram objetos vivos de uma memória congelada no tempo. Ela tocou a borda do caixão e murmurou: "É como se ela tivesse ficado aqui, me esperando chegar." A equipe sentiu o peso da frase. Não era uma mãe reconhecendo o corpo. Era uma mãe reencontrando uma filha. A segunda revelação abalou ainda mais. Os objetos encontrados ao redor do túmulo ao longo dos anos, bonecos, flores arrancadas, velas, símbolos, eram objetos vivos de uma memória congelada. A terceira revelação foi a que destruiu emocionalmente Glória. Daniela parecia estar esperando por ela. A primeira revelação abalou ainda mais. A terceira revelação abalou ainda mais. A abertura do túmulo não trouxe mistério, trouxe certeza. Depois de anos de sinais estranhos e medo silencioso, Glória Pérez confirmou: Daniela Pérez estava ali, intacta, como em 28 de dezembro de 1992. Nada foi violado, mas a dor foi revivida. E agora eu te pergunto, isso trouxe paz? Ou só encerrou a dúvida? Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e escreve nos comentários o que você sentiu ao ouvir tudo isso.